A gente vai ver aqui ácidos nucleicos. Inclusive existe uma série de aulas aqui no canal já sobre nutrientes, falando de carboidratos, lipídios, brevemente proteínas. Bom, os ácidos nucleicos não são nutrientes, mas são macromoléculas biológicas, que em conjunto com esses três componentes que eu citei, né, carboidratos, lipídios e proteínas, formam um grupo das macromoléculas. Então, quando eu gravar proteína, o conteúdo de macronutrientes vai estar completo. Carboidrato, lipídio e proteína. E com ácidos nucleicos, o conteúdo de macromoléculas biológicas também vai estar completo. Os ácidos nucleicos são importantíssimos, galera, para a vida, porque todos os seres vivos contêm ácidos nucleicos como material genético. Tá? Os vírus, eles não são apropriadamente considerados seres vivos, mas o seu material genético também é formado por ácidos nucleicos. Lá nos ácidos nucleicos está armazenada a informação genética, certo? Que depois ela é traduzida em todas as proteínas existentes. Então, toda a síntese de proteínas que existe é sintetizada a partir dos ácidos nucleicos. Bom, existem dois ácidos nucleicos. O ácido desoxirribonucleico, ou nucleico, algumas pessoas cleico, inclusive eu prefiro dizer ácido desoxirribonucleico, e ácido ribonucleico, tá? Enfim, a pronúncia fica de vocês aí. Se tem um acento era cleico, né? Mas enfim. Bom, o DNA ele é formado por uma dupla fita, tá? São duas fitas que estão ligadas entre si através de pareamentos de bases nitrogenadas, e o pareamento de bases nitrogenadas ocorre devido às interações de hidrogênio, de ligação de hidrogênio que ocorre aqui, ok? Então, a ligação de hidrogênio que ocorre faz com que as fitas fiquem unidas, formando essa dupla hélice, ok? Já o RNA, ele é formado por uma fita simples. Agora, se numa questão perguntar que o RNA não forma pares de base, isso está errado. Por quê? O RNA pode ter pareamento de base. Ó. No caso, o RNA, como ele é formado por uma fita simples, certo? Ele pode sofrer curvaturas, torções ao longo de sua cadeia. E essas torções são provocadas, né? Para aguentar uma torção dessa aqui, certo? Existem interações, certo? Através de ligações de hidrogênio de suas bases nitrogenadas. Então, a diferença nesse caso é que aqui é uma fita única, mas que sofre porções e aí parece formar uma dupla hélice, certo? Mas aí nesse caso é formado por uma fita só. Já o DNA, que é formado por uma dupla hélice mesmo, são duas fitas que se intercomunicam através do pareamento de base. Então, aqui está a diferença entre o RNA, mesmo que ele faça pareamento de base, ele é uma fita simples. Bom, outra coisa. Aqui, tá? Está o DNA, a sua fita, então, e as suas bases, aqui está o RNA com suas bases. Como é, certo, a estrutura, como é formada uma fita longa dessa de RNA e uma dupla hélice, né? Essa dupla fita aqui de DNA interligada entre si. Como é que isso é formado? Bom, tanto o DNA quanto o RNA são polímeros, ou seja, são compostos formados por várias partes, né? Meros partes, poli, muitos, então são formados por várias partes repetidas, ok? Repetidas de quê? De monômero. O monômero vai ser a unidade básica da repetição, ok? Esses monômeros não são todos idênticos, mas eles possuem algumas semelhanças. Enfim, digamos que numa prova lá lhe passem um monômero e que você tenha que distinguir o monômero do RNA e do DNA. Como é que você sabe, né? Vou ensinar aqui para vocês. Primeiro, o monômero de RNA e de DNA
os dois podem ser chamados de nucleotídeos. Então, a gente vai ter nucleotídeos de RNA e nucleotídeos de DNA. E qual a diferença entre os dois? Bom, o nucleotídeo ou monômero de RNA é formado por uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato. Já o DNA é formado por uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato. E cadê a diferença? É que o açúcar o açúcar do RNA é a ribose. E como é que ela é? Aqui está o carbono 1 do açúcar, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No carbono 2 e no carbono 3 nós temos hidroxilas. Já na desoxirribose, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. A diferença, o que vai formar a desoxirribose, né, é a ausência do oxigênio aqui. Então, esse açúcar com apenas uma hidroxila, certo? É a desoxirribose, que vai formar, né, vai ser o açúcar presente no DNA. E esse açúcar aqui, com essas duas hidroxilas, vai formar a ribose, que é o açúcar presente no RNA. Então, está aqui uma diferença entre os nucleotídeos. Então, se você tiver lá a fórmula dos nucleotídeos, se tiver ribose, RNA, se tiver desoxirribose, DNA. Bom, outra coisa. As bases nitrogenadas, elas estão presentes em dois grupos distintos. As purinas, que têm sua formação, em sua estrutura, a presença de dois anéis, enquanto que as pirimidinas são apenas um anel. Citosina, timina está aqui, cadê uracila? Uracila está aqui, uracila, ok? Um anel só são as pirimidinas. Outra coisa, no DNA, a base que vai estar presente no DNA e que no RNA não vai estar presente é a timina. E no RNA é o contrário, vai estar uracila no RNA e não vai ter timina. Outra coisa, as bases, elas se pareiam, tá? Mas elas não se pareiam de qualquer forma, elas se pareiam de forma complementar. Então, G sempre se pareia com C, sempre. E A sempre com T. Guanina sempre com citosina no DNA e adenina com timina no DNA também. No RNA, certo? Geralmente você não vai precisar saber disso, desse pareamento aqui, certo? Mas, como a gente já viu que existe pareamento no RNA, vamos lá. Guanina com citosina, mantém também no RNA. E como no RNA a timina sai para entrar a uracila, então a adenina se une com a uracila. Um jeito de lembrar é Gal Costa, no DNA, e Agnaldo Timóteo, G com C, A com T. Gal Costa aqui e o símbolo do ouro. Se vocês forem lá na tabela periódica, o símbolo do ouro é AU, ou um latido de cachorro, né? AU. Então, no RNA, Gal Costa e AU. E no DNA, Gal Costa e Agnaldo Timóteo são as bases que se pareiam entre si. Ok? Então, só recapitulando as diferenças entre um ácido nucleico e outro, DNA e RNA, é o seguinte. DNA é formado por uma dupla fita, ou dupla hélice. Já o RNA, apenas por uma fita simples. O DNA ele possui um açúcar chamado desoxirribose em seu arcabouço, né? Na sua estrutura. Já o RNA possui o açúcar ribose, outra diferença. E a terceira diferença seria que no DNA a gente tem guanina, citosina, adenina e timina, enquanto que no RNA guanina, citosina, adenina e uracila. Bom, galera, a aula de ácidos nucleicos fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, compartilhem, visitem a fanpage lá no Facebook, está o link aqui embaixo. Visitem também o blog Se Ensinando Biologia, que lá tem novidades. Eu estou postando, estou
arrumando tempo aí para ir postando questões para simulados da FUVEST, da Unesp e de vários vestibular Unicamp, o FPE, enfim, vários vestibulares aí pelo país, inclusive Enem. Eu estou postando lá, vocês têm um tempo para cronometrar e ver se estão dando bem. As questões são sobre biologia e química, eu acho que vale a pena conferir. Vão lá, aproveitem o máximo e não deixem de dar o seu apoio ao canal, porque assim ele continua crescendo e eu vou estar aqui sempre tentando contribuir e ajudar vocês. É isso aí, galera. Um grande abraço e, como sempre, até a próxima.